O cheiro de lavanda do amaciante ainda estava impregnado na roupa que eu acabara de tirar do varal, quando ouvi os passos pesados de Romildo, subindo a escada da nossa casa em Cascavel. Meu coração disparou igual sempre acontecia quando ele chegava do trabalho na prefeitura, especialmente nos dias em que eu sabia que algo o tinha irritado no serviço. Guardei rapidamente a blusa que estava dobrando e corri para a cozinha, fingindo estar ocupada, preparando o jantar. Comente se você já passou por alguma situação assim, e me fale de onde você está assistindo mini história, Não Seis Cueca. De me seguir para me ajudar. Voltando à nossa história, Estela, gritou ele da sala, e eu senti aquele aperto familiar no peito. Cadê meu café? Aos 71 anos, eu ainda me movia rápido, quando precisava evitar o que vinha depois dos gritos. Coloquei a água para ferver, e peguei o açúcar, tentando não fazer barulho demais com as xícaras. Romildo não gostava de barulho quando chegava cansado, e eu já tinha aprendido, ao longo desses 35 anos de casamento, que era melhor antecipar suas necessidades do que esperar ele reclamar. Tá demorando muito, ele resmungou, aparecendo na porta da cozinha com aquela carranca que eu conhecia tão bem. O cabelo grisalho estava despenteado, a camisa social amassada, e nos seus olhos eu via aquela impaciência que sempre me fazia tremer por dentro. Servi o café na xícara branca, com flores azuis que ele gostava. Adicionei 2 colheres de açúcar, como ele sempre tomava, e entreguei com as mãos ligeiramente tremendo. Ele tomou um gole e franziu ainda mais a testa. Tá fraco, disse, empurrando a xícara de volta para mim. Você não sabe nem fazer um café direito, Estela. E o dia inteiro para sustentar essa casa, e você não consegue nem preparar as coisas como eu gosto. Peguei a xícara de volta e coloquei mais uma colher de café, mexendo devagar, enquanto sentia seus olhos me observando. Era assim todos os dias. Eu tentava acertar, e sempre havia algo errado. O café estava fraco, ou forte demais, ou a comida estava sem sal, ou tinha sal demais. Nada que eu fizesse estava bom o suficiente para Romildo. As meninas ligaram hoje? Perguntou, sentando-se à mesa da cozinha. Yasmin ligou na hora do almoço, respondi baixinho. Ela está bem no trabalho, no hospital. E Dalila mandou uma mensagem dizendo que as aulas, na escola, estão corridas. Ele resmungou, pegando o jornal que tinha deixado sobre a mesa. Pelo menos elas prestaram para alguma coisa na vida, né? Diferente da mãe. Engoli o nó na garganta e voltei para o fogão, mexendo a panela de feijão que estava no fogo. Era sempre assim. Elogios para Yasmin e Dalila, que tinham conseguido se formar e construir suas vidas longe de Cascavel. E críticas para mim, que tinha ficado em casa cuidando da família todos esses anos. Quando as meninas eram pequenas, eu sonhava em voltar a estudar, talvez fazer um curso de corte e costura mais completo, ou quem sabe trabalhar fora. Mas Romildo sempre dizia que mulher casada tinha que ficar em casa, que lugar de mãe era cuidando dos filhos e do marido. Com o tempo, eu fui desistindo dos meus sonhos e me contentando em fazer pequenos trabalhos de costura para as vizinhas. Antes que eu me esqueça, ele disse, dobrando o jornal. Dona Mirtes passou aqui hoje e disse que você ainda não entregou a barra do vestido dela. Faz 2 semanas que ela te deu a roupa. Meu estômago se apertou. O vestido da Dona Mirtes estava pronto há 5 dias, pendurado no meu cantinho de costura no quarto dos fundos. Mas, toda vez que eu ia sair para entregar, Romildo aranhava alguma coisa para eu fazer em casa, ou reclamava que eu estava passeando demais pela rua. Eu vou entregar amanhã de manhã cedo, murmurei, sem virar para olhá-lo. Vai nada, ele retrucou, o tom de voz ficando mais ríspido. Você vai entregar agora. E aproveita para falar com ela que esse negócio de costura sua tá atrapalhando as obrigações de casa. Senti meu coração apertar ainda mais. A costura era a única coisa que eu tinha que era só minha, o único dinheiro que eu ganhava com meu próprio trabalho. Nos últimos anos, eu tinha conseguido fazer uma pequena clientela no bairro. E embora Romildo soubesse que eu costurava, ele não fazia ideia de quanto dinheiro eu realmente ganhava com isso. Cada nota de 5, de 10, de 20 reais que eu recebia pelas costuras, eu guardava numa lata velha de biscoito Maria no fundo do meu guarda-roupa. Romildo nunca mexia nas minhas coisas,
Ele dizia que quinquilharias de mulher não interessavam para ele. Então minha lata estava segura há anos, crescendo devagar, mas constantemente. Você me ouviu, Stella? Ele perguntou, elevando a vatpaz. Ouvi sim, respondi rapidamente, largando a colher e indo buscar o vestido da Dona Mirtz. O quarto dos fundos era meu refúgio. Romildo raramente entrava ali, dizia que era muito bagunçado com minhas linhas e tecidos. A máquina de costura velha que tinha sido da minha mãe ficava numa mesinha de madeira ao lado da janela. Era ali que eu passava as tardes, costurando e sonhando com uma vida diferente. Peguei o vestido atul marinho da Dona Mirtz, que tinha ficado muito bonito com a barra que eu havia feito. Ela sempre pagava bem. E eu sabia que aquele trabalho me renderia uns R$ 40, dinheiro que iria direto para minha lata secreta. Quando saí do quarto, Romildo já estava na sala, assistindo televisão. Passei por ele sem fazer barulho e caminhei as 3 quadras até a casa da Dona Mirtz, aproveitando aqueles poucos minutos de liberdade na rua. O ar fresco da tarde me fazia bem, e eu conseguia respirar um pouco melhor, longe dos olhos vigilantes do meu marido. Dona Mirtz ficou muito contente com o resultado da barra, e me pagou R$ 50 em vez dos 40 que tínhamos combinado. Ficou perfeito, Stella, ela disse, sorrindo. Você tem um dom para isso. Se eu fosse você, abria uma oficina de costura. Sorri e agradeci, mas por dentro, senti aquela tristeza familiar. Uma oficina de costura sempre tinha sido meu sonho, mas eu sabia que Romildo jamais deixaria. Guardei as 5 notas de R$ 10 na bolsa e caminhei de volta para casa, já sentindo a ansiedade crescer à medida que me aproximava da nossa rua. Quando cheguei, Romildo estava bravo. Demorou demais, ele disse, sem tirar os olhos da televisão. Dona Mirtz é muito falante, né? Ou você estava aproveitando para fofocar com as vizinhas? Ela só experimentou o vestido para ver se estava bom, respondi, tirando os sapatos e indo para a cozinha. Foi tudo que ele disse, mas eu senti aquele peso no ar que sempre indicava que alguma coisa estava o incomodando. Preparei o jantar, em silêncio, arroz, feijão, carne moída e salada de tomate. Comida simples, como Romildo gostava. À mesa da cozinha e o chamei para comer. Ele veio resmungando sobre alguma coisa do trabalho, problemas com um colega, reclamações do chefe, contas da prefeitura que não fechavam direito. Durante o jantar, ele falou principalmente sozinho. Eu apenas concordava com a cabeça quando ele fazia alguma observação, tomando cuidado para não expressar opinião própria. Romildo não gostava quando eu metia o bedelho em assuntos que ele considerava importantes, demais para eu entender. Depois que terminamos de comer, ele voltou para a sala, e eu fiquei na cozinha lavando a louça. Era nesse momento, com as mãos na água morna e sabão, que eu costumava pensar na minha vida, em como tinha chegado até ali, naquela rotina silenciosa e sufocante. Eu me lembrava da moça que era aos 36 anos, quando me casei com Romildo. Ele parecia um homem trabalhador, responsável, que ia me dar uma vida estável. No começo, ele realmente era carinhoso, me trazia flores do jardim da prefeitura, falava sobre os planos que tínhamos para o futuro. As mudanças começaram devagar, quase imperceptivelmente. Primeiro foram as críticas construtivas. Minha comida podia melhorar, minha roupa não estava adequada para sair, eu falava demais com as vizinhas. Depois vieram as limitações. Ele preferia que eu não saísse sozinha. Era melhor eu não visitar minha irmã com tanta frequência. Os amigos dele não se sentiam à vontade comigo por perto. Aos poucos, meu mundo foi ficando menor. Até que se resumiu a nossa casa e as poucas atividades que Romildo aprovava. A costura tinha sido minha salvação nesses últimos anos. Uma forma de me sentir útil e produtiva, mesmo dentro das limitações que ele me impunha. Terminei de secar a louça e fui até o quarto. Romildo ainda estava na sala vendo TV, então aproveitei para abrir cuidadosamente o guarda-roupa e pegar minha lata de biscoito. Ela estava pesada, cheia de notas que eu tinha guardado ao longo dos anos. Coloquei as 5 notas de R$ 10 que ganhei da Dona Mirtz, junto com as outras, e fechei a lata. Por alguns segundos, fiquei olhando para aquele dinheiro. Não era muito para outras pessoas, mas para mim representava alguma coisa importante. A prova de que eu tinha valor
de que eu era capaz de produzir e contribuir. Era meu segredo mais bem guardado, minha pequena independência, numa vida onde eu dependia de Romildo para tudo. Coloquei a lata de volta no seu lugar, no fundo do guarda-roupa, embaixo de algumas cobertas velhas. Romildo nunca desconfiaria que havia tanto dinheiro escondido ali. Para ele, eu era apenas a esposa que cuidava da casa e fazia uns trocados com costura. Ele não imaginava que, moeda por moeda, nota por nota, eu estava construindo algo que era só meu. Quando fui para a cama naquela noite, Romildo já estava dormindo. Deitei ao seu lado, olhando para o teto no escuro, pensando nas minhas filhas que estavam longe, na vida que elas tinham construído, nas oportunidades que eu nunca tive. Mas pela primeira vez em muito tempo, senti uma pequena centelha de esperança. No peito, eu tinha um segredo. Eu tinha meu dinheiro. E talvez, um dia, isso pudesse significar alguma coisa mais importante do que eu conseguia imaginar. Naquele momento, 3 semanas depois daquela noite, eu estava na cozinha preparando o almoço quando o telefone tocou. Era Yasmin, minha filha mais velha, ligando do hospital onde trabalhava como enfermeira em Curitiba. Sua voz soava cansada, mas carinhosa como sempre. Oi, mãe. Como a senhora está? Estou bem, filha, respondi, abaixando a voz porque sabia que Romildo estava no quintal mexendo no carro. E você, como estão as coisas no hospital? Corridas? Mãe, muitos pacientes, poucos funcionários, você sabe como é. Ela suspirou. Mas eu queria te contar uma novidade. Lembra do Marcelo, aquele médico que eu te falei? Meu coração se apertou um pouco. Yasmin tinha 32 anos e ainda não tinha se casado, o que sempre gerava comentários maldosos de Romildo sobre como eu não tinha educado direito as meninas para conseguir marido. Lembro sim, a gente tá namorando sério, mãe. Uma pessoa muito boa, me trata com muito carinho. Queria muito que a senhora conhecesse ele. Senti uma mistura de alegria e preocupação. Alegria por saber que minha filha tinha encontrado alguém especial. Preocupação porque sabia como Romildo reagiria à notícia. Ele sempre foi muito controlador com as meninas, e mesmo depois de adultas, ele ainda se considerava no direito de opinar sobre as vidas delas. Que bom, filha. Quando vocês vão vir nos visitar? Pensamos em ir aí no próximo fim de semana. Marcelo quer conhecer a família e eu sinto saudade da senhora. Conversamos mais alguns minutos sobre o namorado dela, sobre o trabalho, sobre Dalila, que estava bem em Londrina, dando aulas numa escola municipal. Quando desliguei o telefone, fiquei parada na cozinha, imaginando como seria ter Yasmin e o namorado. Em casa, como Romildo se comportaria. Quem era? Perguntou Romildo, entrando na cozinha com as mãos sujas de graxa. Era Yasmin. Ela quer vir nos visitar no próximo fim de semana, sozinha? Hesitei por um segundo, sabendo que essa pausa já seria interpretada como alguma coisa suspeita por ele. Não. Ela quer trazer o namorado. O rosto de Romildo se fechou imediatamente. Ele lavou as mãos na pia, com movimentos bruscos, respingando água para todos os lados. Namorado? E desde quando ela tem namorado? Faz alguns meses, pelo que ela me contou. É um médico do hospital onde ela trabalha. E por que ela não me contou antes? Sua voz começou a ficar mais alta. Eu sou o pai dela. Tenho o direito de saber com quem minha filha está se envolvendo. Romildo. Ela é adulta, trabalha, se sustenta. Foi aí que aconteceu. Ele se virou para mim com tanta força que eu dei um passo para trás, instintivamente. Sua mão direita veio na minha direção e me empurrou com violência. Não foi um tapa. Foi um empurrão forte que me fez tropeçar e bater as costas na geladeira. Não me venha com essa conversa de que ela é adulta, gritou ele, o rosto vermelho de raiva. Enquanto ela for minha filha, eu tenho que saber de tudo. E você, como mãe, tinha que ter me contado antes. Fiquei encostada na geladeira, sentindo uma dor nas costas e um choque muito maior na alma. Em 35 anos de casamento, Romildo nunca tinha encostado a mão em mim. Ele gritava, reclamava, me humilhava com palavras, mas nunca tinha partido para violência física. Meus olhos se encheram de lágrimas, mas tentei não chorar na frente dele. Sabia que se ele visse minha fraqueza, ficaria ainda mais irritado. Murmurei,
ainda encostada na geladeira. Eu não sabia que você queria saber assim que ela me contasse. Claro que eu queria saber. Eu sustento essa casa, eu trabalho para dar estudo para essas meninas, e agora elas acham que podem fazer o que querem sem me dar satisfação. Ele saiu da cozinha pisando duro, e eu fiquei ali, sozinha, tentando processar o que tinha acabado. Passei a mão nas costas, sentindo o local onde tinha batido na geladeira. Ia ficar roxo, eu sabia. O resto da tarde passou num silêncio pesado. Romildo saiu para beber com os amigos no bar da esquina, como sempre fazia quando estava bravo. Eu fiquei em casa, tentando fazer minhas atividades normais, mas com aquela sensação estranha no peito, como se alguma coisa tivesse mudado, pra sempre. Quando a noite chegou, ele voltou cheirando a cerveja e com um humor um pouco melhor. Durante o jantar, ele até falou sobre o trabalho, reclamou do prefeito, contou algumas fofocas dos colegas. Parecia que o episódio da tarde tinha sido esquecido. Mas eu não conseguia esquecer. Deitada na cama naquela noite, com Romildo roncando ao meu lado, eu passava a mão nas costas, onde ainda sentia dor, e pensava em como nossa vida tinha chegado naquele ponto. O empurrão tinha sido forte, mas o que mais me doía era a humilhação. A sensação de que eu não tinha direito, nem mesmo de conversar com minha própria filha, sem prestar contas para ele. Na manhã seguinte, Romildo acordou de bom humor. Tomou café cantarolando uma música que tinha ouvido no rádio, me deu um beijo no rosto antes de sair para o trabalho, como se nada tivesse acontecido. Mas para mim, alguma coisa tinha quebrado na noite anterior. Aproveitei que estava sozinha, em casa, para ir até meu cantinho de costura. Dona Lucenaide, vizinha do quarteirão de baixo, tinha me trazido 2 saias para ajustar, e eu precisava terminar o serviço. Enquanto costurava, tentava organizar meus pensamentos. E Yasmin ia vir no fim de semana, com um namorado. E eu queria que fosse uma visita boa, que ela se sentisse bem-vinda na casa onde cresceu. Mas como Romildo ia se comportar? Será que ele ia ser grosseiro com o rapaz? Será que ia fazer algum comentário constrangedor? Terminei as saias de Dona Lucineide e fui. Ela me pagou R$ 30 e ainda elogiou meu trabalho. A senhora tem mãos de ouro, Dona Estela, disse ela, sorrindo. Essas saias ficaram parecendo novas. Caminhei de volta para casa, sentindo um pouquinho de alegria. Era bom ser reconhecida pelo meu trabalho, ser valorizada por alguma coisa que eu fazia bem. Guardei o dinheiro na bolsa e pensei na minha lata de biscoito que estava cada vez mais pesada. Quando cheguei em casa, encontrei Romildo na cozinha, mexendo no armário onde eu guardava os mantimentos. Que você está procurando? Perguntei, colocando a bolsa sobre a mesa. Cadê aquele dinheiro que você guarda para as compras da casa? Meu coração disparou. Que dinheiro? Não se faça de boba, Estela. Eu sei que você sempre tem uma graninha guardada para emergências. Preciso pegar emprestado. Paraquay. Ele me olhou com aquela expressão irritada que eu já conhecia bem. Não tenho que dar explicação de como gasto meu dinheiro. Só me fala onde está. Eu não tenho dinheiro guardado, Romildo. O que eu ganho com costura mal dá para ajudar nas compras. Não era verdade, claro. Além da lata de biscoito, eu tinha uma pequena quantia separada numa caixinha na cozinha, para emergências domésticas. Mas alguma coisa dentro de mim se recusava a entregar aquele dinheiro para ele, sem saber para que seria usado. Está mentindo para mim? Ele perguntou, dando um passo na minha direção. Não estou mentindo. Você mesmo sempre diz que eu ganho pouquinho com as costuras. Estela, sua voz ficou perigosamente baixa. Eu vou perguntar mais uma vez. Onde está o dinheiro? Olhei para ele e vi nos seus olhos a mesma raiva do dia anterior, quando ele me empurrou contra a geladeira. Senti medo real, pela primeira vez na vida, do homem com quem eu estava casada há tantos anos. Tem R$ 40 na caixinha do açúcar, murmurei, baixando os olhos. Ele foi até o armário, pegou a caixinha de açúcar e retirou as 4 notas de R$ 10 que eu guardava ali. Era só isso que eu queria, disse, guardando o dinheiro no bolso. Não entendo por que você tem que complicar as coisas. Saiu de casa sem me dizer para onde ia ou quando voltaria. Fiquei sozinha na cozinha, olhando para a caixinha vazia do açúcar, sentindo uma mistura de raiva e tristeza que eu nunca tinha experimentado antes. Naquela tarde, enquanto passava roupa na sala,
Pensei muito sobre o que estava acontecendo comigo. O empurrão do dia anterior, a forma como ele tinha exigido meu dinheiro hoje, o jeito como ele falava comigo, como se eu fosse uma criança que precisava ser controlada e disciplinada. Quando Romildo voltou para casa no fim da tarde, a cerveja, de novo. Não me disse onde tinha gasto os R$ 40 que pegou, e eu não perguntei. Preparei o jantar em silêncio, servi a mesa, e jantamos sem conversar muito. Depois do jantar, fui para o quarto e abri meu guarda-roupa. Peguei a lata de biscoito e fiquei olhando para ela por um longo tempo. Ali dentro estava minha segurança, minha independência. A prova de que eu era capaz de trabalhar e ganhar meu próprio dinheiro. Romildo nunca podia descobrir sobre aquela lata. Se ele soubesse quanto dinheiro eu realmente tinha guardado, não sei o que faria. Talvez pegasse tudo, como tinha feito com os R$ 40 da caixinha do açúcar. Ou pior, talvez ficasse furioso por eu ter escondido aquilo dele durante todos esses anos. Coloquei a lata de volta no seu lugar e me deitei na cama. Romildo ainda estava na sala, vendo televisão. Fechei os olhos e tentei dormir, mas minha mente não parava de funcionar. Yasmin ia vir no fim de semana com um namorado. Eu queria que tudo corresse bem, que ela ficasse feliz em casa, que Romildo não fizesse nada que a constrangesse. Mas no fundo do meu coração, uma vocezinha começava a sussurrar que talvez as coisas nunca mais fossem como antes. O sábado amanheceu nublado, e eu acordei com aquele aperto no estômago que sempre sentia. Quando sabia que o dia seria difícil, Yasmin chegaria com Marcelo no final da tarde. E Romildo tinha passado a semana inteira fazendo comentários ácidos sobre esse médico que apareceu do nada, e sobre como hoje em dia qualquer um se forma em medicina. Levantei cedo para preparar tudo. Limpei a casa toda, troquei as toalhas do banheiro, arrumei o quarto de hóspedes onde eles dormiriam, cozinha. Preparei a massa para o bolo de chocolate que Yasmin adorava desde pequena, e comecei a temperar a carne para o almoço especial do domingo. Romildo saiu pela manhã para cortar o cabelo e fazer a barba no seu barbeiro de sempre. Quando voltou, estava com uma roupa social azul marinho, que só usava em ocasiões importantes. Parecia disposto a causar boa impressão, o que me deu uma pequena esperança de que tudo correria bem. Que horas eles chegam? Perguntou, ajeitando a gravata, em frente ao espelho da sala. Yasmin disse que por volta das 5 da tarde. E o que você sabe sobre esse tal de Marcelo? Pouco, Romildo. Sei que ele é médico, trabalha no mesmo hospital que ela, e que eles se conheceram há alguns meses. Alguns meses. Ele repetiu, com um tom de desaprovação. E ela já quer trazer ele aqui para casa. Antigamente, as moças eram mais reservadas. Nauras sabia que qualquer coisa que eu dissesse seria interpretada como defesa de Yasmin ou crítica a ele. Então preferi ficar calada e continuar organizando a casa. Às 5:30 da tarde, ouvimos o barulho de um carro parando em frente à nossa casa. Corri até a janela e vi Yasmin saindo do banco do passageiro de um Civic azul. Ela estava linda, com um vestido florido e o cabelo preso num coque elegante. Do lado do motorista, desceu um rapaz alto, moreno, bem vestido, que imediatamente foi até o porta-malas pegar as bagagens. Meu coração se encheu de alegria ao ver minha filha. Fazia 3 meses que não nos víamos, e ela parecia mais feliz, mais confiante. Corri para abrir a porta antes mesmo dela tocar a campainha. Mãe! Ela gritou, me abraçando forte. Senti o perfume suave que ela sempre usava, ou mesmo desde a adolescência, e por um momento esqueci todas as preocupações. Que saudade, filha! Murmurei no seu ouvido, sentindo os olhos se enchendo de lágrimas. Mãe, quero apresentar o Marcelo, ela disse, se afastando um pouco e puxando o rapaz pela mão. Marcelo era realmente bonito. Com uns 35 anos, sorriu para mim de forma genuína e estendeu a mão. Muito prazer, Dona Estela. Yasmin fala da senhora ou tempo todo. O prazer é meu, respondi, gostando imediatamente da educação dele. Entrem, entrem. Vocês devem estar cansados da viagem. Foi nesse momento que Romildo apareceu na sala. Sua expressão era séria, quase carrancuda,
enquanto observava Marcelo dos pés à cabeça. Yasmin se aproximou do pai para cumprimentá-lo. Oi, pai, disse ela, tentando beijar o rosto dele. Mas Romildo ofereceu apenas um abraço rápido e formal. Yasmin, ele respondeu secamente. Depois voltou os olhos para Marcelo. Você deve ser o namorado. Marcelo Silva, disse o rapaz estendendo a mão. Muito prazer em conhecê-lo, seu Romildo. Romildo apertou a mão dele, mas demorou mais tempo do que seria normal, como se estivesse testando a firmeza do aperto. Então você é médico? Sou sim, senhor. Trabalho na emergência do Hospital São Vicente, onde conheci a Yasmin. Romildo emitiu aquele som que eu conhecia bem, que sempre indicava desaprovação disfarçada. E há quanto tempo vocês se conhecem mesmo? Yasmin e Marcelo se entreolharam, e eu percebi um ligeiro desconforto no ar. Cerca de 4 meses, pai, respondeu ela. 4 meses, Romildo repetiu, como se estivesse processando alguma informação. Pouco tempo para apresentar alguém para a família, não acha? Senti meu estômago se apertar. Yasmin corou levemente, e Marcelo manteve o sorriso, mas vi que ele também havia percebido a hostilidade na voz de Romildo. Bem, eu entendo sua preocupação, seu Romildo, Marcelo disse diplomaticamente. Também tenho uma filha, e sei como é importante conhecer as pessoas que fazem parte da vida dela. Você tem uma filha? Romildo perguntou, e notei que seu tom ficou ainda mais frio. Tenho sim. Ela tem 8 anos, mora comigo desde que me separei da mãe dela há 2 anos. O silêncio que se seguiu foi pesado como chumbo. Romildo olhou para Yasmin com uma expressão que eu conhecia bem. Era a face da decepção e da raiva misturadas. Entendo, disse ele finalmente. Separado, com filho. E minha filha não achou importante me contar esses detalhes. Pai, eu ia contar tudo hoje, Yasmin tentou explicar, sua voz ficando um pouco trêmula. Não é nada demais, Marcelo, um homem honesto, trabalhador, não é nada demais. Romildo a interrompeu, e vi aquela veia saltando na sua testa, sinal de que estava ficando realmente bravo. Minha filha solteira se envolvendo com um homem separado, com bagagem, e você acha que não é nada demais? Com todo respeito, seu Romildo, Marcelo tentou intervir, mantendo a voz calma. Eu entendo sua preocupação, mas posso assegurar que tenho as melhores intenções com relação a Yasmin. As melhores intenções, Romildo repetiu, com sorriso amargo, igual você teve com a mãe da sua filha, né? Yasmin ficou vermelha. Pai, o senhor não tem o direito de falar assim. Não tem o direito? A voz de Romildo subiu uma oitava. Eu sou seu pai. Eu tenho todos os direitos. Eu trabalhei a vida inteira para dar estudo para você não precisar se envolver com qualquer vagabundo que Romildo. E eu, exclamei, sem conseguir me conter. Por favor, não fale assim. Ele se virou para mim com aqueles olhos cheios de raiva que eu tinha aprendido a temer. E você fica calada. Você que devia ter me contado sobre esse relacionamento antes. Senta. Medo de novo. O mesmo medo que tinha sentido quando ele me empurrou contra a geladeira na semana anterior. Mas dessa vez era pior, porque minhas filhas estavam vendo. Marcelo deu um passo à frente, colocando-se sutilmente entre Romildo e nós. Senhor, acho que estamos todos um pouco exaltados. Que tal conversarmos com mais calma? Você não me diz o que eu devo fazer na minha própria casa. Romildo explodiu. E muito menos um estranho divorciado que mal conheço. Chega, Yasmin gritou, com lágrimas nos olhos. Pai, o senhor está sendo injusto e grosseiro. Marcelo é uma pessoa maravilhosa. A palavra amor pareceu ser a gota d'água para Romildo. Seu rosto ficou vermelho de ira, e ele deu 2 passos na direção de Yasmin. Amor? Você nem sabe o que é amor. 4 meses conhecendo um homem divorciado, e já fala em amor? You cry, uma filha ingênua. Foi então que tudo aconteceu muito rápido. Yasmin começou a chorar, de verdade. Marcelo tentou consolá-la, e Romildo, completamente fora de si, levantou a mão como se fosse dar um tapa na nossa filha. Não! Gritei, me colocando entre eles. Romildo parou com a mão no ar, mas sua expressão era assustadora. Por alguns segundos, ficamos todos paralisados, olhando
uns para os outros. Vocês vão embora agora, ele disse finalmente, sua voz baixa e controlada, o que era ainda mais assustador do que os gritos. Não quero esse homem na minha casa, pai. Yasmin tentou mais uma vez, mas ele já estava saindo da sala. Agora! Gritou ele, do corredor. E não voltem, enquanto não terminarem essa palhaçada. Yasmin desabou no meu colo corando como não chorava desde criança. Marcelo ficou parado, claramente chocado com a situação, tentando decidir o que fazer. Eu sinto muito, murmurei para ele, acariciando o cabelo da minha filha. Ele não é sempre assim. Mas mesmo enquanto falava, eu sabia que estava mentindo. Romildo era assim, sempre assim, controlador, agressivo, incapaz de aceitar que as pessoas à sua volta tinham direito às próprias escolhas. Eu que tinha passado tantos anos tentando esconder essa realidade mesmo de mim mesma. Mãe, eu não quero deixar a senhora aqui sozinha com ele, Yasmin disse entre soluços. Viram como ele levantou a mão? Como ele gritou com a senhora? Fica, tudo bem, filha. Menti novamente. Vocês vão para um hotel, descansam e amanhã conversamos com mais calma. Marcelo se aproximou e ajoelhou ao lado de Yasmin. Amor, sua mãe está certa. Vamos sair daqui agora, deixar os ânimos se acalmarem. Eles pegaram as bagagens e foram embora. Yasmin ainda chorando, Marcelo com o braço ao redor dela, me lançando olhares preocupados. Fiquei na porta vendo o carro se afastar, sentindo meu coração se partir. Quando fechei a porta e me virei, Romildo estava na sala me observando. Espero que você esteja feliz, disse ele, com uma frieza que me arrepiou. Sua filha escolheu um estranho, em vez da família. Romildo, eles se amam. Se amam? Ele repetiu com desprezo. Igual você achava que me amava quando se casou comigo, né, Estela? Não soube o que responder. Algo, na forma como ele disse aquilo, na frieza dos seus olhos, me fez perceber que alguma coisa tinha mudado definitivamente entre nós naquela noite. Vou dormir, disse ele subindo as escadas, e não quero mais ouvir o nome desse homem nesta casa. Fiquei sozinha na sala, olhando para as almofadas do sofá, ainda amassadas, onde Yasmin tinha chorado. A casa estava em silêncio, mas eu sentia como se algo tivesse se quebrado ali dentro, algo que talvez nunca mais pudesse ser consertado. Naquela noite, deitada na cama, ao lado de Romildo, que fingia dormir, pensei pela primeira vez em algo que nunca tinha cogitado antes. E se Yasmin estivesse certa? E se eu não devesse ficar ali, sozinha com ele? Mas para onde eu iria? Como eu viveria? iOS 71 anos, depois de uma vida inteira dependendo de Romildo, como eu conseguiria me sustentar sozinha? Foi então que me lembrei da minha lata de biscoito escondida no fundo do guarda-roupa. Talvez ela significasse mais do que eu imaginava. Os dias que se seguiram à expulsão de Yasmin e Marcelo foram os mais silenciosos da minha vida. Romildo mal falava comigo, saía cedo para o trabalho e voltava tarde, sempre com cheiro de cerveja. Quando estava em casa, ficava na sala, vendo televisão, ignorando completamente minha presença. Yasmin me ligava todos os dias, preocupada. Mãe, a senhora tem certeza de que está tudo bem? Marcelo e eu estamos pensando em voltar para conversar com o pai. Não, filha, eu sempre respondia. Fixa e acalmar. Com o tempo ele vai entender. Mas no fundo, eu sabia que Romildo não ia entender. Ele tinha deixado isso muito claro na forma como me olhava. Como se eu fosse culpada por nossa filha ter escolhido um homem que não atendia às expectativas dele. Foi numa quinta-feira, 2 semanas depois da visita desastrosa, que tudo mudou. Romildo tinha saído para almoçar com os colegas da prefeitura e eu estava em casa costurando um vestido para Dona Carmen quando o telefone tocou. Alô, posso falar com Romildo Santos? Perguntou uma voz feminina que eu não conhecia. Ela não está em casa. Posso anotar um recado? Houve uma pausa do outro lado da linha. Olha, senhora, eu preciso falar com ele urgentemente. É sobre o apartamento. Apartamento? Perguntei, confusa. Que apartamento? Outra pausa, mais longa dessa vez. A senhora é a esposa dele? Sue, Sim. Ai, meu Deus.
A mulher suspirou. Ele não contou nada para a senhora, né? Eu sou a Viviane do Jardim Copagro. Romildo alugou um apartamento aqui no meu nome há 6 meses. Só que agora ele está atrasado com um aluguel há 2 meses. E o proprietário está ameaçando despejo. Senti como se o chão tivesse sumido debaixo dos meus pés. Romildo alugou um apartamento? A senhora realmente não sabia de nada? Viviane perguntou, sua voz ficando mais suave. Olha, eu não queria criar problema entre vocês, mas a situação está complicada. Ele disse que ia regularizar tudo, mas já faz 2 semanas que ele não me dá notícia. E vocês? Vocês são... Namoramos há 1 ano. Ela respondeu baixinho. Desculpa, dona. Eu não sabia que ele era casado. Quando nos conhecemos. Quando descobri, já estava envolvida demais. Desliguei o telefone com a mão tremendo. Fiquei sentada na cadeira da costura, olhando para a parede, tentando processar o que tinha acabado de ouvir. Romildo tinha uma amante há 1 ano e tinha alugado um apartamento para ela. Entendi então por que ele tinha pegado os R$ 40 da minha caixinha do açúcar. Por que estava chegando cada vez mais tarde em casa? Por que mal falava comigo nas últimas semanas? Não era só raiva por causa de Yasmin, era culpa por estar traindo nosso casamento. Passei o resto da tarde num estado de choque. Quando Romildo chegou em casa no final do dia, eu o observei com outros olhos. Seus cabelos estavam mais bem penteados do que o usual. Sua camisa estava passada demais para alguém que trabalhava o dia inteiro na prefeitura. E ele cheirava a um perfume que eu não conhecia. Viviane ligou aqui hoje, disse eu, sem mais nem menos, enquanto ele se servia de café na cozinha. Vi ele congelar com a xícara na mão. Por alguns segundos, ficou de costas para mim, sem se mover. O que você disse? Perguntou finalmente, sem se virar. Viviane. Ela ligou procurando por você. Disse que o apartamento está com aluguel atrasado. Ele se virou devagar, e no seu rosto vi uma mistura de surpresa, raiva e algo que poderia ser medo. Estela, 1 ano, Romildo. Minha voz saiu mais firme do que eu esperava. Você está com ela há 1 ano, não é o que você está pensando. Não. Então me explica o que é. Me explica por que você alugou um apartamento para outra mulher. Me explica por que você chega em casa cheirando a perfume. Ele colocou a xícara sobre a mesa com força, fazendo barulho. Você não tem o direito de me questionar. E isso, esta casa, eu pago todas as contas. E isso te dá o direito de me trair? Trair? Ele riu, mas era uma risada fria. Sem alegria. Estela, quando foi a última vez que você me olhou como mulher olha para homem? Quando foi a última vez que você demonstrou interesse em mim? Senti como se ele tivesse me dado um tapa no rosto. Romildo, eu sempre cuidei de você, da nossa casa, das nossas filhas. Cuidar não é amar, Estela. Você virou uma velha amargurada. Só sabe reclamar, só sabe fazer cara feia. Viviane me faz sentir homem de novo. Viviane tem quantos anos? Isso não importa. Importa sim. Quantos anos ela tem? 32. Ele murmurou. A mesma idade de Yasmin. Senti uma náusea subir. Pelaga, você está fazendo isso conosco por causa de uma garota da idade da nossa filha? Eu não estou fazendo nada com vocês. Vocês é que não me entendem. Yasmin com esse namorado divorciado. Você sempre do meu lado, questionando tudo. Questionando? Romildo! Eu nunca questionei nada. Eu sempre fiz tudo o que você quis. Fez nada. Ele explodiu. Você me sufoca, Estela. Sempre me sufocou. Viviane, me deixa respirar. Foi então que ele disse a frase que mudou tudo. Aliás, já que você descobriu, vou ser claro. Eu quero me separar. Vou morar com Viviane. Você pode ficar com a casa, eu não quero mais nada disso aqui. Fiquei olhando para ele, sem conseguir acreditar no que estava ouvindo. 35 anos de casamento sendo jogados fora por uma garota de 32 anos. E as meninas? O que você vai falar para Yasmin e Dalila? Vou falar a verdade, que nosso casamento acabou há muito tempo e que agora eu encontrei alguém que me faz feliz. Romildo, você não pode fazer isso. Não posso? Ele se aproximou de mim e vi nos seus olhos aquela raiva que eu já conhecia. Quem é você para me dizer o que eu posso ou não posso fazer? Dessa vez, não foi um empurrão.
Foi um tapa forte no meio do meu rosto que me fez cambalear e cair na cadeira da cozinha. Você não manda em mim, ele gritou. Ninguém manda em mim. Eu fiz o que quis a vida inteira e vou continuar fazendo. Fiquei sentada na cadeira, com a face ardendo, olhando para aquele homem que não reconhecia mais. Ou talvez eu estivesse o reconhecendo pela primeira vez. Amanhã eu vou pegar minhas coisas e vou embora, disse ele. Mas calma agora. Você se vira com o que tem. Ele saiu da cozinha, subiu para o quarto, e eu ouvi o barulho da televisão sendo ligada, como se nada tivesse acontecido. Como se ele não tivesse acabado de destruir nossa família. Fiquei sentada ali por horas, tocando o rosto onde ele tinha me batido, sentindo a pele inchar. Pela primeira vez em 35 anos, Romildo tinha levantado a mão para mim, de verdade. E pela vez, eu estava sozinha para enfrentar as consequências. Mas alguma coisa estranha estava acontecendo comigo. Em vez de desespero, eu senti uma espécie de alívio, como se um peso que eu carregava há décadas tivesse sido tirado dos meus ombros. Levantei da cadeira e fui até o quarto. Romildo estava deitado na cama, vendo televisão e ignorando completamente minha presença. Abri o guarda-roupa e peguei minha lata de biscoito. Sentei na beirada da cama e abri a lata na frente dele. Suas sobrancelhas se levantaram quando viu todo aquele dinheiro. Que diabos é isso, meu dinheiro? Respondi calmamente. O dinheiro que eu juntei costurando durante todos esses anos. Quanto tem aí? Comecei a contar as notas devagar na frente dele. 86 mil reais. Vi sua mandíbula cair. 86 mil. Como você conseguiu esconder isso de mim? Da mesma forma que você conseguiu esconder Viviane de mim? Ele se sentou na cama, olhando para o dinheiro com olhos gananciosos. Esse dinheiro é nosso, Stella. Dinheiro de casal se divide. Não, respondi, fechando a lata. Esse dinheiro é meu. Eu ganhei ele com o meu trabalho, com o meu suor. Você não pode ficar com tudo. Posso sim. Você mesmo disse que não quer mais nada desta casa. Então não vai querer meu dinheiro também. Pela primeira vez em muitos anos, vi medo nos olhos. Medo de que eu realmente não fosse mais a mulher submissa que ele conhecia. Stella, vamos conversar direito sobre isso. Não há mais nada para conversar, Romildo. Você já decidiu, vai embora amanhã para viver com sua namorada de 32 anos. Eu vou ficar aqui na minha casa, com meu dinheiro. Levantei da cama e fui para o quarto de hóspedes. Pela primeira vez em 35 anos, dormi em cama separada do meu marido. E pela vez em muito tempo dormi em paz. No dia seguinte, Romildo fez as malas e saiu de casa. Não disse adeus, não pediu desculpas pelo tapa, não demonstrou nenhum arrependimento. Apenas pegou suas roupas, alguns objetos pessoais, e foi embora. Quando a porta se fechou atrás dele, sentei na poltrona da sala e chorei. Não corei do tristeza, menos chorei de alívio. Aos 71 anos, eu estava finalmente livre, mas minha liberdade duraria pouco. 3 dias depois, Romildo voltou. Não sozinho, trouxe 2 homens que eu não conhecia, e todos pareciam muito sérios. Quando vi Romildo parado na minha porta com aqueles 2 homens, senti meu coração disparar. Um deles era alto e corpulento, usava uma camisa social branca e tinha uma pasta de couro na mão. O outro era mais baixo, de óculos, e carregava uma prancheta com papéis. Stella, estes são meus advogados, Romildo disse, entrando sem pedir licença. Vamos resolver essa situação de uma vez por todas. Que situação? Perguntei, tentando manter a voz firme. O homem alto se apresentou. Sou o Dr. Maurício, advogado do seu marido. Viemos conversar sobre a partilha dos bens do casal. Partilha? Mas vocês nem se separaram oficialmente ainda, disse o homem de óculos que se apresentou como Dr. Renato. Romildo se sentou no sofá da sala, como se ainda fosse dono da casa. Stella, vamos ser civilizados. Você tem direito à metade de tudo que construímos juntos. E eu tenho direito à outra metade, incluindo os 86 mil reais que você escondeu, acrescentou o Dr. Maurício. Consultando seus papéis, senti uma pontada de raiva. Eu não escondi nada. Aquele dinheiro é fruto
do meu trabalho. Dona Estela, Dr. Renato disse com voz suave, pela lei, tudo que foi adquirido durante o casamento é considerado bem comum do casal. Isso inclui dinheiro de trabalho. Mesmo quando o marido não sabia da existência desse dinheiro, perguntei. Mesmo assim, confirmou o Dr. Maurício. Além disso, há a questão da casa. Ela foi comprada com dinheiro dos dois em tuo precisa ser vendida e o valor dividido vender a casa. Quase gritei. Esta casa é minha. Eu criei minhas filhas aqui, Estela, Romildo disse. Você não vai conseguir manter uma casa deste tamanho sozinha. É melhor vender, dividir o dinheiro e cada um comprar algo menor. Para você comprar um apartamento maior para sua namorada. De 32 anos, não consegui me conter. Doutor Maurício tossiu, constrangido. Senhores, vamos manter o foco nos aspectos legais. Não vou vender minha casa, declarei, e não vou dividir meu dinheiro. Então teremos que resolver isso na justiça, Romildo ameaçou. E aí você vai gastar metade do seu dinheiro em advogados e vai perder mesmo assim. Eles ficaram mais 1 hora na minha sala me pressionando, me explicando leis que eu não entendia, me ameaçando com processos. Quando finalmente foram embora, eu estava exausta e confusa. Naquela noite, liguei para Yasmin e contei tudo. Ela ficou em silêncio por um longo momento antes de falar. Mãe, eu e Marcelo estamos indo aí amanhã. A senhora não vai passar por isso sozinha. Não precisa, filha. Eu me viro. Claro que precisa. Eu nunca deveria ter deixado a senhora sozinha com ele depois daquele episódio. No dia seguinte, Yasmin chegou com Marcelo e, para minha surpresa, com Dalila também. Minha filha caçula tinha viajado de Londrina assim que soube do que estava. Mãe, olha o estado da senhora, Dalila disse, vendo meu rosto ainda inchado do tapa que Romildo tinha me dado. Ele bateu na senhora. Contei tudo para elas. A traição, a Viviane, o apartamento, os advogados, minhas filhas ficaram indignadas. Esse homem é um monstro, Yasmin disse, abraçando-me. Como ele pode fazer uma coisa dessas depois de 35 anos? E ainda quer tomar o dinheiro da mãe, Dalila acrescentou. Dinheiro que ela juntou trabalhando enquanto ele estava com a amante? Foi Marcelo quem sugeriu a solução. Dona Estela, conheço um advogado muito bom, Dr. Edmundo. Ele trabalha com direito da família e vai poder orientar a senhora direito. 3 dias depois, eu estava no escritório do Dr. Edmundo, um homem de uns 50 anos, calvo, de óculos, que me ouviu com atenção. Dona Estela, o seu caso é mais complexo do que parece, ele disse. Primeiro vamos falar sobre o dinheiro. Como a senhora pode provar que ele foi ganho exclusivamente com seu trabalho? Eu tenho algumas notas fiscais de serviços, alguns recibos. Isso é ótimo. Segundo, seu marido abandonou o lar conjugal para viver com outra pessoa. Isso pode ser considerado abandono de família. Terceiro, houve agressão física comprovada. Ele me deu um tapa, mas a senhora foi ao médico? Tirou fotos das marcas? Não tem problema. Vamos trabalhar com o que temos. Agora, me conte sobre o patrimônio do casal. Passei 2 horas no escritório, contando tudo sobre nossa vida financeira. Dr. Edmundo tomava notas, fazia perguntas, e aos poucos, ia construindo nossa estratégia. Dona Estela, eu tenho uma boa notícia e uma má notícia, ele disse no final. A má notícia é que, de fato, o dinheiro que a senhora juntou pode ser considerado bem comum. A boa notícia é que o seu marido cometeu várias irregularidades que podem beneficiar a senhora. Que irregularidades? Abandono do lar, infidelidade, agressão física, tudo isso pode ser usado para que a senhora fique com a casa e com uma parte maior do patrimônio. Saí do escritório mais esperançosa, mas ainda preocupada. O processo ia ser longo e desgastante. Nas semanas seguintes, minha vida virou de cabeça para baixo. Romildo me ligava quase todos os dias, ora tentando me convencer a aceitar a proposta de divisão, ora me ameaçando com processos. Viviane chegou a aparecer na minha porta uma vez, tentando conversar como mulheres civilizadas. Dona Estela, ela disse, eu não quero criar problemas para a senhora, mas Romildo me ama,
e eu amo ele. Por que não facilita as coisas para todo mundo? Porque esta é minha casa e minha vida, respondi, fechando a porta na cara dela. Foi durante esse período conturbado que descobri uma coisa que mudou tudo. Stella procurando alguns documentos antigos no escritório de Romildo, que agora era meu. Encontrei uma pasta com papéis que ele havia esquecido dentro da pasta. Descobri algo inacreditável. Romildo havia feito um empréstimo de R$ 50.000 no banco, usando nossa casa como garantia. E mais, ele havia usado o dinheiro para comprar um carro para Viviane. Liguei imediatamente para Dr. Edmundo. Dona Stella, isso muda tudo, ele exclamou. Seu marido usou um bem comum do casal para beneficiar a amante. Isso é crime? Crime? Indébita. Além disso, ele colocou a casa da senhora em risco, sem o consentimento dela. Isso é gravíssimo. 3 dias depois, foi Romildo quem me ligou, com a voz diferente. Stella, preciso conversar com você. Fala. Meus advogados disseram que você descobriu sobre o empréstimo. Descobri. Olha, eu posso explicar. Não precisa explicar nada, Romildo. Você roubou os R$ 50.000 da nossa casa para comprar um carro para sua amante. Não foi roubo. Eu ia repor o dinheiro. Com que dinheiro? Com o meu, que você quer tomar. Houve um silêncio longo do outro lado da linha. O que você quer? Ele perguntou finalmente. Eu quero que você assine um papel desistindo de qualquer direito sobre minha casa e meu dinheiro. Em troca, eu não te processo por crime. Stella, isso não é justo. Romildo, você me traiu, me agrediu, roubou meu dinheiro e ainda quer que eu seja justa com você? 2 semanas depois, Romildo assinou os papéis. Ele ficou só com o carro dele, a roupa do corpo e a liberdade para viver com Viviane. Eu fiquei com minha casa, meu dinheiro e minha dignidade. No dia em que os documentos foram assinados, Yasmin, Dalila e Marcelo estavam comigo. Fizemos um almoço especial para comemorar. Mãe, a senhora está livre, Yasmin disse, abraçando-me. Livre e com casa própria, Dalila acrescentou, rindo. E com dinheiro suficiente para viver bem, Marcelo completou. Mas a maior surpresa veio uma semana depois. Yasmin me ligou com uma notícia. Mãe, Marcelo e eu decidimos nos casar e queremos que a senhora more perto de nós. Filha, eu não quero atrapalhar a vida de vocês. Atrapalhar? Mãe, a senhora é a mulher mais forte que eu conheço. Depois de tudo que passou, ainda está de pé, ainda está lutando. Queremos a senhora por perto. Mas minha casa, a senhora pode vender a casa e comprar um apartamento em Curitiba, ou alugar a casa e morar conosco um tempo. O importante é que a senhora não fique sozinha em Cascavel. Pensando bem, Yasmin tinha razão. Por que eu ficaria em Cascavel, numa cidade onde todos conheciam minha história com Romildo? Por que não começar uma nova vida em outro lugar? 6 meses depois, eu estava morando num apartamento pequeno e aconchegante em Curitiba, a 2 quadras da casa de Yasmin e Marcelo. Tinha vendido minha casa em Cascavel por um bom preço, e somado ao meu dinheiro da lata de biscoito, eu tinha mais de R$ 200.000 na conta. Montei um pequeno ateliê de costura no meu apartamento. Descobri que em Curitiba havia muitas pessoas dispostas a pagar bem por trabalhos de costura de qualidade. Em pouco tempo, eu tinha uma clientela fixa e estava ganhando mais dinheiro do que jamais imaginei. Yasmin se casou com Marcelo numa cerimônia linda. Dalila conheceu um professor em Londrina e também estava namorando. E eu estava vivendo pela primeira vez em 71 anos. Romildo ainda me ligava às vezes, geralmente quando estava bêbado. Falava que sentia saudade, que Viviane não era como eu, que queria voltar, mas eu nunca atendia. Tinha mudado meu número, mudado minha vida, mudado meu destino. 1 ano depois da separação, soube por uma conhecida de Cascavel que Romildo e Viviane tinham terminado. Ela havia descoberto que ele estava tentando se relacionar com outra mulher e o havia expulsado do apartamento. Ele estava morando sozinho, num quartinho, nos fundos da casa de um amigo. Senti pena dele por alguns segundos. Depois, lembrei de todos os anos que passei com medo, de todas as vezes que me diminuí para não contrariá-lo
de todas as oportunidades que perdi porque ele não deixava. Hoje, aos 72 anos, eu acordo quando quero, como o que quero, vou onde quero e faço o que quero. Tenho minha casa, meu dinheiro, minha independência e o amor das minhas filhas. Às vezes, quando estou costurando no meu ateliê, olho para a lata de biscoito, que agora uso para guardar linhas e botões, e sorrio. Aquela lata me deu muito mais do que o dinheiro. Me deu liberdade. Romildo sempre disse que eu não prestava para nada, mas eu descobri que prestava para a coisa mais importante do mundo: ser feliz. E feliz é o que eu sou hoje. Finalmente.